Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a esse tutorial que eu elaborei para vocês sobre a Previdência. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Cristiano, eu sou professor de Física e eu fiz esse tutorial só para tirar algumas dúvidas das pessoas acerca dessas novas mudanças nas regras de aposentadoria, justamente para a gente refletir, né, se vale a pena, se o brasileiro realmente vai estar levando algum lucro ou prejuízo com relação a isso, e fazer também uma reflexão ao final acerca de você contribuir para no final ter a sua própria aposentadoria. Então, e eu com isso? Então, olha só, as novas regras de aposentadoria que foram aprovadas aí, elas dizem que o cidadão, para poder contribuir, para poder aposentar, ele precisa contribuir 49 anos de trabalho. Ele tem que trabalhar durante 49 anos e contribuir, então, durante esses 49 anos, vezes 12, dá um total de 588 meses, né? Então, uma situação hipotética que eu botei aqui é o seguinte: para o cidadão se aposentar com 65 anos de idade, ele deve iniciar sua jornada de trabalho com 16 anos de idade, que aí com 49 anos de contribuição, ele se aposenta aos 65 anos com rendimentos integrais. Então, se ele ganhar, por exemplo, um salário mínimo, ele vai contribuir com 20% sobre o salário mínimo, né? E depois de 49 anos, iniciando aos 16, ele vai se aposentar com 65. Bom, o salário mínimo atual, que está em vigor desde janeiro desse ano, é de R$ 937, tá certo? 20% sobre esse valor, atualmente, corresponde a R$ 187,40. Muito bem, eu fiz aqui algumas contas, simulando uma aplicação desse valor, desses 20% sobre o mínimo, na poupança. Nós sabemos que a poupança hoje ela trabalha com juros compostos, ou seja, você todo mês coloca lá um valor e esse juro vai incidir sobre ele. Muito bem, então se nós fôssemos fazer a conta aqui do investimento desses 20% na poupança a juros compostos, então o capital mensal que você iria depositar lá seria de R$ 187,40. Lembrando que isso aqui é 20% do salário mínimo. Esse M na equação é o montante. A taxa de juro aproximada da poupança hoje é 0,5% ao mês. E esse T que aparece na expressão representa o tempo em questão. No caso aqui, a pessoa ficaria com essa contribuição durante os 49 anos, ou seja, 588 meses. Muito bem, os cálculos que nós fizemos aqui foram no Excel. Eu coloquei aqui um print do Excel. E no final eu coloco a fórmula. Se você quiser fazer em casa para conferir esses valores aí, esteja à vontade. Então está aqui, ó. Salário mínimo atual 937, 20% sobre esse valor, dá isso aqui, ó, 187,40. Pois bem, se você colocar uma tabelinha lá no Excel, então o primeiro mês de sua contribuição seria este valor. O segundo mês, considerando que é uma aplicação a juros compostos, seria o quê? Seria o mês anterior vezes 0,5% mais este valor aqui. O terceiro mês seria o quê? O mês anterior vezes 0,5% mais isso aqui. E assim sucessivamente. Então eu coloquei do lado aqui, gente, uma formulinha. Se você quiser repetir na sua casa e no Excel essas contas, tá aqui. A formulinha básica é essa aqui, ó. Então se você vai começar lá com o investimento inicial de 187, né? E todos os meses vai ser o seguinte, vai ser esse valor anterior vezes o percentual, mais o valor e mais o valor fixo que nós colocamos aqui, que você todo mês, né, colocaria nessa poupança, que seria de R$ 187,40. Pois bem, pessoal, olha só, ao final de 49 anos de contribuição mensal, de 20% sobre o salário mínimo, você sabe quanto que você teria na poupança? Você teria na poupança, pessoal, um valor de R$ 666.331,30. Olha só. Então, ao final de 49 anos, isso aqui você teria na poupança. Você sabe quanto que dá isso aqui só de juro por mês? Só de juro, isso aqui dá R$ 3.331,56, considerando a poupança rendendo 0,5% ao mês. Pois bem, então você vai se aposentar com 65 anos de idade e a sua expectativa de vida é de 75 anos, de acordo com o IBGE. Ou seja, você vai viver apenas 10 anos aposentado. O governo vai te pagar por 10 anos, porque até lá você morreu. Olha quanto que o governo vai te devolver, meu amigo. 10 anos, considerando que um ano são 12 meses, né? Você vai receber, então,
durante 12 meses, durante 120 meses, o seu salário, nós fizemos a conta, né, o salário mínimo atual seria 937. Ou seja, nesses 10 anos de vida, você receberia apenas R$ 112.440. Só isso aqui, ó, você vai receber por 10 anos. Você vai receber um salário mínimo, ou seja, 937 por mês. Você vai receber durante esses 10 anos isso. Isso aqui corresponde a apenas 17% do total. Ou seja, o governo vai te devolver apenas 17% do que você pagou para ele, tá certo? E você vai receber por mês um salário mínimo, que é R$ 937. Então eu pergunto, o que compensa? Compensa eu ter uma previdência da forma que o governo está propondo, ou compensa eu pegar os 20% da minha renda todo mês e botar na poupança? Perceba, se você fizesse isso com o salário mínimo, só de juros você teria 3.331, fora o seu capital, o seu montante que estaria na poupança. Então tá aí, pessoal, esse foi um pequeno tutorial que eu fiz para esclarecer algumas pessoas ainda que não sabem sobre essas novas regras e para incentivar você que faça uma poupança, né, para que no futuro você aposente sem depender do governo, ou seja, você aposente antes de morrer. Muito obrigado, tenham todos aí uma ótima semana.